Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 17. Hoje alguém publicou no grupo da igreja um videozinho bem pequenininho do pastor Hernandes. Eu não sei quem foi que publicou, de segundos. Mas quando ele fez um comentário, o Espírito Santo confirmou no meu coração uma palavra. E eu fui para a Bíblia agora à tarde e eu quero compartilhar com vocês algo que assim falou muito comigo. Eu prego quase todos os dias. Eu gosto de pregar aquilo que fala comigo. Eu não preparo uma mensagem para pregar para vocês. Eu preparo uma mensagem para pregar para mim. Eu preciso receber a palavra. Amém? No livro de Gênesis, capítulo de número 17, o Senhor, por isso que eu pedi o pastor Ocimar até para ler, de forma proposital, para ele ler o Gênesis, capítulo de número 12, porque eu quero caminhar com vocês aqui, começando no capítulo de número 12, e depois nós vamos caminhar um pouco mais em alguns outros personagens da Bíblia, outras pessoas que foram impactadas por Deus e chamadas a um relacionamento. Muito bem. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo de número 1, apenas um versículo, que diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler esse texto juntos, no 3. Vamos ler no telão, que aí a gente lê de forma uniforme, né? 1, 2, 3. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Assente-se com a sua Bíblia aberta e bastante atento. Meus queridos, vou ser breve, mas você é fiel àquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Só um aviso aos irmãos que estão nos acompanhando. Nós temos muita gente nos acompanhando, e o Marcos está lutando aqui, mais o Mateus. Nós estamos adquirindo uma aparelhagem nova, né? Já fizemos um móvel aqui. Tem alguns fios soltos por aí, porque estão sendo reparados, e incluindo mais algumas câmeras. Amanhã vai ser montado os cavaletes aqui de dentro. Aqui dentro outra vez vai passar mais fios. Estamos trocando de provedor de internet para melhorarmos. Então, eu creio que na próxima semana, né, Marcos? Nós já, permitindo o Senhor, se Deus quiser, nós já teremos uma transmissão aí com 3 câmeras, e vai ficar bem melhor a transmissão. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. Meus queridos, eu gostaria de, em rápidas palavras, compartilhar com vocês no seguinte tema: resultados de um relacionamento com Deus. Uma das coisas que me encanta na Bíblia Sagrada, irmãos, é a possibilidade de nós termos um relacionamento com Deus. Isto é, Deus, ele é um Deus que é possível se comunicar, é possível andar com Ele. É um Deus comunicável, e é um Deus que é um Deus pessoal. Eu não estou falando de corporeidade de Deus, eu estou falando que Deus é um Deus pessoal, porque Deus é espírito, Deus não tem corpo. Mas Deus é uma pessoa, como eu sempre falo. Ele tem inteligência, ele tem vontade e ele tem emoções. Nós encontramos Deus na Bíblia tratando como sendo um Deus pessoal. Por exemplo, Deus triste, Deus alegre. Tem dois textos ou 3 da Bíblia que diz que o Senhor iria rir dos seus inimigos, e estudando uma ideia de que Deus é um Deus pessoal. A prova é que Deus chama, por exemplo, vamos começar com Abraão, né? Ele diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus, antes de chamar Abraão para ser um vencedor, porque o Senhor promete a ele: olha, eu vou fazer de você um grande nome, você vai ser famoso, você vai ser poderoso, você vai ser rico. Mas antes de Deus chamar Abraão para um relacionamento, antes de Deus chamar Abraão para ser um vencedor, Deus estava chamando Abraão para um relacionamento. Porque tem gente que venceu na área material, mas não tem relacionamento com Deus.
E na vida o que mais vale é comunhão com Deus. Então é possível, através dos atributos de Deus, né, da onipresença, da onisciência, da presciência, Deus funciona conosco. São muitos casos na Bíblia que o texto diz: e o Senhor falou, e o Senhor se manifestou. Para você ter uma ideia, isso aqui talvez seja novo para alguém, para você ter uma ideia, no livro de Gênesis, capítulo de número 12, quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor disse: eu estou te chamando para andar comigo. Você não sabe para onde, mas você sabe com quem, né? Você não sabe para onde, mas você sabe com quem. Eu é que você vai comigo, né? Então isso já valia tudo. Agora, escuta só, Deus chama Abraão, ele tem aproximadamente 75 anos, ele parte para essa empreitada, ele vai para Harã, depois ele vai para a terra onde Deus realmente havia prometido, e durante esses 25 anos aproximadamente, até o nascimento de Isaac, Deus falou com Abraão apenas 4 vezes. 4 vezes. Isso é uma prova de que Deus é tão fiel, quando ele promete alguma coisa a nós, você não precisa estar caçando gente para consultar, como se fosse horóscopo ou alguém dizendo: confirma aí, Senhor. Não, Deus falou, está falado. Amém? Segura aí, vamos lá. Em livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1, o texto diz que Deus fala a Abraão. O que está escrito em Gênesis 12, 1? E disse o Senhor a Abraão. Então Deus fez o quê? Falou a Abraão. Agora no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 7, o que está escrito? E apareceu o Senhor a Abraão. Bom, em 12, 1, Deus fala. Em 12, 7, Deus aparece. E em Gênesis 15, 1, o que está escrito? Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Então agora Deus fala, Deus aparece, e agora Deus dá uma visão. Você pode ver que esse relacionamento ele vai se estreitando. Mas tudo bem. Nesse interregno, nesse espaço de tempo que Deus chamou Abraão, até nascer o menino Isaac, que era o filho da promessa, algumas coisas aconteceram. Dentre elas, uma precipitação de Abraão, que foi pegar Agar, a empregada, uma serva, e ter um filho que veio chamar Ismael, que está dando problema para Israel até hoje, né? A briga lá dos palestinos, tudo descendente de Abraão, primo, família, tal, mas precipitação. Depois teve um outro fato, que Abraão também deu uma escapadazinha, porque ele foi para um país vizinho por causa da fome. Mas quando ele volta, o Senhor aparece a ele em Gênesis capítulo 17, versículo 1, e diz para ele uma coisa que me chama muita atenção. Eu queria ressaltar isso com você. Ele tem 99 anos, ele ainda não nasceu ainda aqui o filho, né? E o Senhor aparece a ele e diz para ele 2 coisas interessantes. Primeiro, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Presta atenção nessa frase. Essa frase do hebraico é: eu sou o El Shaddai. El, abreviatura de Elohim, que fala de um Deus trino. Shaddai, essa ideia de Shaddá do hebraico, é como se fosse seios que amamentam, que alimentam. O que Deus está dizendo para Abraão é o seguinte: você não precisa de ir para país vizinho, você não tem que buscar socorro em outro lugar, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, capaz de te sustentar na terra que eu estou te prometendo. Amém? Só que na sequência, o que Deus fala com ele? Abraão, tem um detalhe, e aí é que daí para frente que eu quero prosseguir com você realmente, o que eu quero aplicar, vou deixar Abraão e vou aplicar. O que vai acontecer? Daqui para frente, Abraão, eu tenho um negócio com você, eu tenho promessa, eu tenho aliança com você, mas eu quero te falar uma coisa: você vai ter que andar na minha presença, e tem um detalhe, você vai ter que ser perfeito. Esse detalhe, como? Isto quer dizer que eu tenho um padrão, e você vai ter que encaixar no meu padrão. Primeiro, andar na minha presença. Eu me lembro que não sei se foi numa terça aqui ou na escola dominical, o pastor Silmar fez um comentário muito interessante. Depois eu reafirmei, até me equivoquei na hora de reafirmar, mas a ideia era essa. Você encontra muita gente na Bíblia que diz que foi amigo de Deus, que andou com Deus. Enoque andou com Deus,
Noé andou com Deus, e nós temos alguns outros que você localiza aí que andou com Deus. Mas amigo, só Abraão na Bíblia aparece que era amigo de Deus. E nesse negócio de amigo de Deus, a coisa mais importante não é que pessoas, terceiros, falaram que Abraão era amigo de Deus. No segundo livro das Crônicas 22, Josafá disse: socorre a gente aqui porque esse povo é descendente do teu amigo Abraão. Tudo bem, quem falou foi Josafá. Tiago capítulo 2 diz que Abraão era amigo de Deus, então foi Tiago que falou. Agora no livro de Isaías tem um versículo que, quando eu leio, Isaías capítulo de número 41, versículo 8, que já está entrando na tela. Lê o que esse texto diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem eu elegi. O que é o resto do versículo, irmão? Semente de Abraão, meu amigo. Irmãos, olha para cá, olha para cá. Deus fazer uma afirmação de que o camarada é amigo dele é um negócio diferenciado, é diferenciado. Mas tudo bem, vamos lá. A minha pergunta é: qual é o resultado de alguém que anda com Deus? Qual é o resultado de alguém que anda com Deus? Em primeiro lugar, vida de santificação, de separação. Aí eu fiz algumas anotações, porque você já notou que tem pessoas que eles são meio narizinho empinado assim? Eu não sei o que, glória a mim, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu, né? Mais ou menos glória a mim. Ou ele é santo demais, ou ele é justo demais, ou ele é espiritual demais, a autoestima superelevada, sentimento de superioridade em todas as áreas. E eu estava ouvindo o pastor Hernandes falar uma coisa, eu achei interessante. Esse negócio de nariz empinado, de o sujeito dizer que ele é o tal, acima de todo mundo, é um claro sinal de que ele não está próximo de Deus. Porque quem está próximo de Deus não procura glorificar a si mesmo. Aí, esta chamada para um relacionamento, o que ela nos leva? Ela nos leva a ter o exemplo de Isaías. Coloca Isaías capítulo de número 6 para a gente caminhar um pouquinho rapidamente. O que está escrito em Isaías capítulo de número 6? O versículo de número 1: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Olha aí, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: o que eles diziam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu queria só ressaltar uma coisa, que eles não diziam olhando para cima: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles diziam uns para os outros, e dizendo assim: ó, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas tudo bem, vai para o versículo de número 4. Os umbrais das portas do templo se moveram com a voz do que clamava, e a casa, o templo se encheu de fumaça com aquela presença. Aí agora começa, irmãos, ver a atitude de Isaías quando ele se aproxima do Senhor. E é isso que eu quero falar, que quando você aproxima do Senhor, a primeira coisa que você começa é notar a sua vulnerabilidade. Porque quanto mais próximos de Deus estamos, menor nós nos sentimos. Concorda, irmãos, comigo? Tem alguém que pode levantar o nariz e dizer que é alguma coisa diante da glória dele? Não. O Isaías, que já era o profeta, mas precisava de uma experiência mais profunda, ele começou a gritar e dizer: ai de mim,
Agora, irmãos, interessante, eu já falei isso aqui outras vezes, eu acho que o Aloí pode me ajudar de forma rápida, ou mesmo você abrindo a sua Bíblia. Olha o capítulo de número 5, o versículo de número 6, Isaías capítulo 5, versículo de número 6, o que está escrito? A primeira palavrinha, o que está escrito? Isaías capítulo 5, versículo de número 8, Isaías 5, 8, o que está escrito? Qual que é a primeira palavra que está aí? Ai, fica só no ai aí. Versículo 11. Joga o 11. O que está escrito? Versículo 18. Ai. Versículo 20. Ai. Versículo 21. Ai. Versículo 22. Capítulo de número 6, versículo 5. Ele está falando ai de quem? Até ele ver a glória de Deus, olha aqui para mim. Ele apontava assim: ai daquele que bebe, ai daquele que faz isso, ai daquele que age dessa forma, ai daquele, ai, apontando o dedo. Quando ele viu a glória da santidade de Deus, sabe o que ele falou? Acalma aí, segura. Quando ele está tendo essa visão, ele teve uma visão em 3 dimensões. Ele teve uma visão para o alto, que ele viu o Senhor assentado no alto sobre um trono. Mas ele teve uma visão para dentro, que ele viu a sua miserabilidade. E ele teve uma visão para fora. Por quê? Quando o Senhor perguntou: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui. Então a visão foi para cima, para dentro e para fora. Então isso é resultado de relacionamento com Deus. Irmãos, quanto mais nós estreitamos, eu tenho um princípio: eu não vigio o crente, porque eu não consigo, porque eu não sou onipresente. Esses dias eu estava no lugar, alguém chegou: ô pastor, com vergonha que você me viu aqui com a roupa tal. Eu falei: minha irmã, isso é problema seu com Deus, isso não é nada. Eu vou vigiar as pessoas, eu estou ensinando a palavra. Agora, diante do Senhor, se eu tenho um relacionamento intrínseco e estreito com Deus, o temor do Senhor na minha vida, não o medo, mas o temor do Senhor em mim, me faz ser diferente. Agora o que eu gostaria de dizer que é esta visão de Deus, ela me leva a uma coisa muito tremenda. Sabe o que é? Lágrimas, quebrantamento e confissão de pecado. Confissão de pecado. Porque quando a palavra de Deus nos confronta, com a presença de Deus nos confronta, o pecado é tirado da cortina. Entendeu? Então é o seguinte, a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual o quê? Ninguém verá o Senhor. Então, quanto mais perto de Deus, mais confissão, mais quebrantamento, mais santidade, mais adoração. Eu gosto muito de uma frase que eu não sei quem falou, eu ouvi isso ou li, não sei. Eu estou lendo um livro agora que eu aconselharia qualquer pessoa que queira ter uma vida mais de comunhão com Ele, é Por que tarda o pleno avivamento? De Leonardo Ravenhill. Esse camarada, ele escreveu esse livro na década de 60, mas nunca se viu tão atual como hoje. Quanto mais próximo de Deus, eu vou repetir, mais quebrantado a gente fica, mais santo a gente fica, e mais querendo obedecer o propósito de Deus. Alguém perguntaria: por que você deixaria tudo para fazer uma vontade de Deus, cumprir um projeto? Porque esse estreitamento nesse relacionamento com Deus leva você a ter prazer somente naquilo que Deus quer. Mas tudo bem, então vamos deixar o Isaías, porque eu preciso concluir. Mas uma coisa que eu queria ler, que eu anotei aqui
ler para vocês é o seguinte: que a visão que Isaías teve, em primeiro lugar, foi uma visão da santidade de Deus. E Leonardo Ravenhill diz o seguinte: como nós precisamos voltar, irmãos, a ver esse Deus como um dos atributos dele é a santidade. Deus é santo. Eu vou repetir: Deus é santo. E você sabe que uma roupa branca, analisada, olhada de longe, se ela tiver alguma manchazinha, de longe você não consegue, mas começa a aproximar a luz dessa roupa, as manchas vão aparecendo. À medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, que habita numa luz inacessível, nós começamos a ver os nossos pecados, as manchas que temos na nossa vida. Mas ainda bem que nós temos um remédio. Um remédio para a mancha do pecado, você sabe qual é? 1 de João capítulo 1 versículo 7, olha o que está escrito. Capítulo 1 versículo 7 de 1ª epístola de João: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então Isaías, ele teve a visão da santidade de Deus. Como precisamos ter a visão dessa santidade de Deus? Número 2, Isaías teve a visão da sua iniquidade. Ele disse: eu estou perdido. Mas em terceiro lugar, Isaías teve uma visão do desalento de Deus, porque o Senhor perguntou: quem há de ir por nós? Coloca Isaías 6,8 só para a gente ler e eu mudo. Isaías 6,8: depois disso ouvi a voz do Senhor. Olha o desalento de Deus: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías, depois de ter tido o toque daquela brasa nos seus lábios, ele se sentiu purificado, e ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas vamos caminhar mais um pouquinho sobre o resultado desse relacionamento. Eu quero que o Aloírio coloque para mim Lucas capítulo de número 5, para nós vermos um outro homem da Bíblia, que vai nos ensinar que à medida que nós nos aproximamos do Senhor, nós sentimos a nossa miserabilidade. O que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, até o versículo de número 11, é a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. No versículo de número 4, o versículo de número 4 diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão, que é Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, eu vou lançar a rede. Porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Isto é, eu vou lançar a rede segundo a tua palavra. Versículo 6: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompia-se-lhes a rede. Irmãos, olha o versículo de número 7, o que está escrito: fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que eles fossem para ajudar, e foram encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Mantenha esse versículo aí. Até agora não tem nada a ver com o que eu estou falando, né? Mas diante do milagre sobrenatural, olha o que está escrito no versículo de número 8: e vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo... Quem está acordado aí, diga amém. O que ele disse? Senhor, diante do milagre que o Senhor acabou de realizar, que eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas segundo a tua palavra, a gente não está dando conta de tanto peixe, e isto é porque o Senhor realmente é Deus. Senhor, faz o seguinte: ausenta de mim, porque eu não posso ficar perto do Senhor não, porque diante da santidade e da autoridade de Deus, nós vemos
a nossa miserabilidade. Mas vamos ver um outro fato, e assim nós já caminhamos para concluir. O outro fato que eu gostaria de mostrar para você é o apóstolo Paulo. No livro de Romanos, no capítulo de número 7, irmão Romildo, se ele puder desligar essa máquina aqui para mim, eu vou colocar a letra para cima, porque está jogando muito gelado aqui em mim. Vocês estão sentindo frio ou a temperatura está boa, irmão, aí? Muito bem. Romanos capítulo de número 7, no livro de Romanos capítulo de número 7, esse capítulo de número 7, irmãos, ele é um contraste do capítulo de número 8. No capítulo de número 8, 19 vezes Paulo faz referência à pessoa do Espírito Santo. É a maior quantidade de referência na Bíblia em um capítulo, em toda a Bíblia. Romanos capítulo 8, Paulo fala 19 vezes sobre a presença do Espírito Santo, ou melhor, ou sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas em contraste disso, no capítulo de número 7, Paulo, ele fala que nós estamos mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Ele diz que a lei opera em nós a morte e a luta da carne contra o espírito. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, no capítulo de número 7, olha o versículo de número 14. É Paulo que está falando, não é Jander não. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Olha o versículo de número 15. Porque o que faço, não aprovo. Por isso o que quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, eu estou sempre fazendo. Paulo está dizendo assim, eu tenho vontade de acertar, mas a carne, o poder da carne que opera em mim, ele é tão forte que eu pratico aquilo que eu não gostaria de praticar. Mas quando ele chega no versículo de número 24, ele faz uma declaração diante da soberania de Deus, e ele reconhece dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E no versículo 25 ele diz, mas eu dou graças a Deus, que por Jesus Cristo nosso Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Melhore, suba um nível no relacionamento com Deus. Pastor, como é que eu posso fazer isso? São práticas devocionais. Primeiro, leitura da palavra de Deus. Nós não podemos passar um dia, irmãos, da nossa vida sem ler no mínimo um capítulo da palavra do Senhor. No mínimo um capítulo. Eu estive conversando com um pastor essa semana, ele falou que está terminando de ler a Bíblia toda pela 4ª vez esse ano. Entendeu como? Pastor, mas eu não sei ler. Mas hoje nós temos aplicativos no celular, a Bíblia falada. A leitura da palavra de Deus é uma questão de sobrevivência espiritual, irmão. Número 2, oração. Não é fácil. É fácil orar, não. Coloca esse abençoado desse celular seu no silencioso e cronometra 15 minutos. Põe lá, aperta 15 minutos. Quando você menos assustado, deu 15 minutos. Aí experimenta colocar mais 15. Daqui a pouco você está com 30. Pastor, o que eu vou falar na oração? Porque vai indo, as palavras acabam. Coloca para mim, Eloir, Mateus 6,6. Para eu te ajudar. Mateus 6,6, o que está escrito? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então, interessante que aí não está dizendo o teu pai que te ouve em oculto, está dizendo o teu pai que te vê. Então, só a atitude nossa de nos trancarmos para ficarmos um tempinho com o Senhor já vê e recompensa. Estava ouvindo alguém outro dia que ele falou uma coisa muito interessante. Sabe o que é o segredo de uma vida vitoriosa? Bíblia aberta, joelho no chão e barriga vazia. Jejum, oração e palavra.
Se perguntarmos aqui, novamente a A.W. Tozer, que eu sempre gosto de falar, né? Pastor nos Estados Unidos, em West Virginia, perguntaram a ele o que era mais importante para um cristão, Bíblia ou oração? Ele respondeu com a seguinte frase: o que é mais importante para um passarinho, a asa esquerda ou a asa direita? Então o que é mais importante para a vitória na vida de um cristão? Bíblia e oração. Amém? Quem recebe essa palavra como de Deus no seu coração? Então esse andar com Deus é reconhecimento de que miserável homem que sou. Agora eu gostaria que você fosse para Apocalipse, capítulo de número 1. Aleluia. Essa aqui é forte. Quantos querem mandar um alô aqui, um amém, para mais 210 irmãos que estão nos acompanhando na internet? Amém? Tem esse grupo aqui, mais 210 ao vivo, hein? E o Alexandre está dizendo que duas pessoas mandaram mensagem dizendo que estão voltando para os caminhos do Senhor, voltando para Jesus. Domingo atrasado nós fomos no Rio Preto, realizamos um batismo de um casal. Foi realizado o batismo de um casal que aceitou Jesus durante a transmissão de um culto aqui. Muito bem, Apocalipse capítulo de número 1, está escrito versículo de número 17. Esse negócio de aproximar do Senhor, esse negócio de andar com Deus, de relacionamento com Deus, ao que resulta, Wagnon? Você que está aí atrás acompanhando, né? O que está escrito? E eu, quando o vi, o que eu fiz? Caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, porque eu sou o primeiro e sou o último. Porque quando nós vemos a soberania da glória de Deus, nós não levantamos o nariz dizendo eu sou, eu realizo, eu faço. Pelo contrário, a gente reconhece: miserável homem que sou, ai de mim que vou perecendo, afaste-se de mim, Senhor. Ou cai prostrado. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua casa. Aleluia, aleluia. E se você tiver o desejo nesta noite de uma vida de relacionamento com Deus, é a oportunidade de começar. Fique de pé comigo. Os meninos estão indo ali para ajudar o Wyler a servir ali o jantar, mas antes eu queria que você se colocasse de pé e eu gostaria de fazer uma oração com você. Vamos repetir Gênesis 17, 1. Diga comigo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então qual foi a afirmação de Deus a Abraão? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Tem um hino da nossa harpa cristã, eu creio que ele é o 432, que é a estrofe dele e o coro. Eu queria convidar você a cantar comigo 432, que diz assim, primeira estrofe diz assim: minha... Vamos pegar um tom aqui melhor, peraí, vamos lá. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Cante. Possa sempre tu por mim operar o amor, minha alma, Salvador, do teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor tua para sempre, sim. Olha a outra estrofe. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se
Deus vai te jogar para os pés dele. Nós queremos orar aqui. Tem duas vidas se reconciliando com Deus: o Fábio Gomes e o José Antônio. Sim. Fecha os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos leva para mais perto do Senhor. Nós consagramos a nossa vida inteiramente a Ti, Senhor. Quanto mais perto do Senhor chegamos, sentimos a nossa fraqueza, a nossa debilidade, a nossa miserabilidade. Mas quando nos sentimos assim, Senhor, imediatamente nós recorremos para a Tua graça, para a Tua misericórdia, para o favor imerecido. Senhor, eu creio que há pessoas que têm irmãos aqui esta noite, que estão nos acompanhando pela internet, e irmãos que estão aqui dentro do templo esta noite, que estão tomando um novo propósito de caminhar com o Senhor, de ler a Tua palavra, de orar, de buscar a Tua face e de caminhar com o Senhor. E certamente o resultado será vitória, Senhor, porque quem anda com o Senhor é vitorioso. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, e nós queremos agradecer a todos os irmãos que estão nos acompanhando, mais de 200 irmãos que acompanhando ao vivo.